9. No outro dia, de volta do campo, encontrei no alpendre João Nogueira Padilha Azevedo Gondim, elogiando umas pernas e uns peitos. E levaram a conversa. Mulher educada, afirmou João Nogueira, instruída e sisuda, acrescentou Azevedo Gondim. Padilha não achou qualidade que se comparasse aos peitos e às pernas. Realmente, murmurou esgaravatando as unhas com o fósforo. João Nogueira lembrou-se de que era homem de responsabilidades. Bacharel, mais de 40 anos, uma calvície respeitável. Às vezes metia-se em badernas, mas com os clientes, só negócios. E a mim, que lhe dava 4 contos e 800 por ano para ajudar-me com leis a melhorar, São Bernardo, exibia ideias corretas e algum pedantismo. Eu tratava-o por doutor, não poderia tratá-lo com familiaridade. Julgava-me superior a ele, embora possuindo menos ciência e menos manha. Até certo ponto, parecia-me que as habilidades dele mereciam desprezo, mas eram úteis e havia entre nós muita consideração. Acompanhamos o nosso Padilha, disse Nogueira. Viemos andando. Como o passeio era agradável, com a fresca da tarde, cheguei cá para consultá-lo. Convidei-o silenciosamente, olhando uma janela por onde se viam sobre livros de escrituração as suíças brancas e os óculos de seu Ribeiro. Entramos no escritório. Estávamos em princípio de mês. Abri o cofre e entreguei ao advogado 2 pelegas de 200. Seu Ribeiro tremeu no borrador um lançamento circunstanciado e afastou-se discretamente. João Nogueira sentou-se, passou o recibo, tirou papéis da pasta e explicou-me o estado de vários processos. Logo no primeiro, convenci-me de que os 400 mil réis tinham sido gastos com proveito. Os outros também iam em bom caminho. O tabelião é que não inspirava confiança. E o oficial de justiça, Arame. Claro, faça promessas, doutor Nogueira. Não adiante um vintém, prometa o pagamento no fim, se eles forem honestos. Inteirei-me de particularidades pouco interessantes. Dei umas instruções a seu Ribeiro e voltamos ao apendre onde Luiz Padilha tinha recomeçado com Azevedo Gondim os elogios às pernas. De quem são as pernas? Da Madalena, respondeu Gondim. Quem? Uma professora, não conhece? Bonita. Educada, atalhou João Nogueira. Bonita, disse outra vez Gondim. Uma lourinha aí de uns 30 anos. Quantos? Perguntou João Nogueira. Uns 30, pouco mais ou menos. 20, se tanto. É porque você não viu de perto, interrompeu Gondim. Se tivesse visto, não sustentava semelhante barbaridade. Como não? Vi muito de perto em casa do Magalhães no aniversário da Marcela. Tem 20. É porque você viu-a à noite. De manhã é diferente. Tem 30. Padilha, observando com tristeza as novilhas que pastavam no capim gordura, à margem do riacho e o açude, onde patos nadavam, suspirou e propôs 25. É o que ela tem. 25. Estirei os braços, fatigado de haver passado o dia inteiro ao sol, brigando com os trabalhadores. Muito bem, Padilha, 25 para acabar. Vocês jantam, não jantam? Voltam no automóvel. Preciso falar com você, Padilha. Luiz Padilha tinha recebido o recado e desde a véspera remexeu quengo, curioso. É isso. Creio que estou com vontade de abrir uma escola. Magnífico! Exclamou Azevedo Gondim com um sorriso que lhe achatou mais o nariz. Aceitou meu conselho, hein? Não há nada como a instrução. O advogado passou os dedos pela testa e pressagiou, distraído, que a escola teria grande utilidade. Encolhi os ombros. Sei lá, não acredito. Tanto que resolvi aproveitar o Padilha. Está claro que se poderia arranjar uma boa escola rural, com ensino razoável de agricultura e pecuária. Mas onde vou encontrar técnicos? E que dinheirão! Por enquanto é apenas um bocado de leitura, escrita e conta. Você estará em condições de encarregar-se disso, Padilha? Luiz Padilha informou-se do ordenado e declarou que vivia cheio de ocupações. Devagarinho foram clareando as lâmpadas da iluminação elétrica. Luzes também nas casas dos moradores. Se aqueles desgraçados que se apertavam lá embaixo, ao pé das cercas de Bom Sucesso, tinham nunca pensado em alumiar-se com eletricidade. Luz até meia-noite, conforto, e eu pretendia instalar telefones. Casimiro Lopes aproximou-se, capengando. Vamos jantar. Mandei chamá-lo porque julguei que você necessitasse, Padilha. Desde que está ocupado, ponto final. Vamos para a mesa. Durante o jantar, Azevedo Gondim referiu o motivo de sua visita. Tinha-se descoberto o paradeiro da velha Margarida. Que está dizendo? E você calado, Gondim? Azevedo Gondim encheu o copo. Mora em Jacaré dos Homens. Onde é isso? Em Pão de Açúcar. Recebi hoje uma carta. Os sinais, a idade, a cor, tudo confere. Vive com uma família que faz queijos. Já retirei o anúncio do cruzeiro.
Está direito. Vocês conhecem alguém em Pão de Açúcar? Conhece alguém em Pão de Açúcar, seu Ribeiro? Não conheciam. Ó, Gondim, já que tomou a empreitada, peça ao vigário que escreva ao padre Soares sobre a remessa da negra. Acho que acompanho vocês, vou falar ao padre Silvestre. É conveniente que a mulher seja remetida com cuidado, para não se estragar na viagem. E quando ela chegar, pode encomendar as miçangas, Gondim. Como se chamam? Clichês. Clichês e vinhetas. Pois sim, mande buscar os clichês e as vinhetas quando tivermos a velha. Estava aqui pensando na escola, murmurou Padilha. E eu, tirou-me a palavra da boca, atalhou João Nogueira. Convide a Madalena, seu Paulo Honório. Excelente aquisição, mulher instruída. Até lhe enfeita a casa, seu Paulo, gritou Azevedo Gondim. Tolice, ando lá procurando bibelôs? Padilha, meio desconcertado, rosnou, agarrando-se ao osso. Eu não disse que não aceitava. O que disse é que tenho muitas ocupações, mas perguntei qual é o ordenado. Entretido em desarticular uma asa de galinha, não respondi. Perguntei qual é o ordenado, tornou Padilha timidamente. Coitado, tão miúdo, tão chato, parecia um percevejo. Conforme, nem sei quanto você vale. Uns 100 mil réis por mês? Ponhamos 150 a título de experiência. Casa, mesa, boas conversas, 150 mil réis por mês e 8 horas de trabalho por dia, convém? Mas aviso logo, serviço é serviço, e aqui ninguém bebe, aqui só bebe os hóspedes. Perfeitamente, mastigou Padilha encabulado. Vou refletir. Quanto à bebida, dispenso recomendação que não bebo. Bebo nas refeições, nem sempre, e lá uma vez ou outra um cálice, por insistência de amigos. Talvez aceite. Acabamos o jantar em silêncio. Maria das Dores trouxe o café e retirou os pratos. Abri a caixa de charutos, acendi o cachimbo e fomos para o salão. Seu Ribeiro desdobrou a Gazeta. Instintivamente escondi-me num canto afastado das portas abertas. Não consegui evitar uma janela. Quis fechá-la, mas sosseguei. Casimiro Lopes, que vigiava a casa, sentou-se numa das paredes começadas da igreja, acomodou o rifle entre as pernas e ficou imóvel, farejando. Vai o nosso Padilha voltar a São Bernardo, disse João Nogueira. E concluí o livro, acrescentou Azevedo Gondim. Você, com a vida regularizada, escreve a beça, Padilha. Qual nada. Envergonha-se de compor uns contos que publica no Cruzeiro, com pseudônimo, e quando lhe falo neles, imagina que é esculhambação e atrapalha-se. Aprumou-se e lançou um olhar amargurado às cadeiras, ao soalho, às lâmpadas. O ordenado é pequeno, não chega para os livros, mas venho porque se trata de instrução e tem embocadura para o magistério. Seu Ribeiro virava a folha do jornal, movia os beiços, às vezes gesticulava. Indecente, aquela Gazeta, e o Brito, a pedir dinheiro, estava se tornando insuportável. Azevedo Gondim, cansado por 2 léguas a pé, bocejou e espreguiçou-se. Então os candidatos do Pereira são derrotados, hein? Eleição municipal. Não interessa, bico de pena. Torcidas de verdade. Torcidas de verdade, sim. Mandava os meus eleitores às urnas e recebia em troco os agradecimentos do partido. Tricasinhas locais, não. Se o Pereira tinha pisado em casca de banana, pior para ele. Vinha outra e arranjava-se nova chapa. Bem feito, resmungou Padilha, que não perdoa ao Pereira ter desconfiado dos seus projetos de agricultura. Aquilo é um jumento. Que injustiça, bradou João Nogueira sorrindo. O Pereira até agora foi um sujeito de tino. Todo o mundo gabava a prudência dele. Hoje o Padilha taxa-o de jumento. Homem, aventurou Azevedo Gondim, coçando a barba. Não é só o Padilha, eu também, e você. No momento como este, dar murro em faca de ponta. Se tivéssemos uma eleição federal de cabala, vá. Mas quando o governo não faz caso de votos, querer sacudir Padre Silvestre na prefeitura, o Padilha tem razão. Ora essa, atalhei. Você não sustentou a candidatura do vigário no jornal. Do jornal, Gondim? Sustentei por dever de solidariedade política, mas particularmente discordei. O Nogueira está aí para atestar, e quanto a dizer que era disparate, era. Sabia que Padre Silvestre falara em cortar a subvenção de 150 mil réis mensais que o município dava ao Cruzeiro. Tinha esta ameaça atravessada na garganta, e cheio de raiva defendia o vigário, exaltando-lhe as virtudes e esquecendo o resto de propósito. Um desastre, bom homem, é pouco, muito ingênuo e emprenha pelos ouvidos inteligência de Peru Novo, besta como um aruá. Padres, exclamou Luiz Padilha com desprezo. Era ateu e transformista. Depois que eu o havia desembaraçado da fazenda, manifestava ideias sanguinárias e pregava cochichando o extermínio dos burgueses. Canalha! E roeu as unhas com furor. Seu Ribeiro, os óculos atentos, comentava em silêncio com gestos de desagrado a prosa ruim do Brito.
O que eu não compreendo, estranhei, é a razão dessa rasteira no vigário. Estava quase eleito, reconhecido, empossado e de repente, zás, no chão. Por que foi? Padre Silvestre é revolucionário, explicou João Nogueira. Pretende salvar o país por processos violentos. Estremeci. Casimiro Lopes, de binga na mão, acendia o cigarro. O luar estava muito branco. Um pedaço de mata aparecia longe e distinguiam-se as flores amarelas dos paus de arco. Levantei-me, fiz um sinal a João Nogueira e aproximamo-nos da janela. Ó, doutor Nogueira, diga-me cá, perguntei em voz baixa, essa história da queda do Pereira é certa? João Nogueira aceitou um charuto e declarou que não havia dúvida nenhuma. O governador estava razoável e propôs um acordo metendo o padre no conselho. O Pereira jogou no padre e levou taboca. Pois, doutor Nogueira, murmurei abafando mais a voz, cuido que chegou a ocasião de liquidar os meus negócios com Pereira. Tenho marombado, espiado Maré, porque o chefe era ele. Mas se foi ao barro, acabou-se. Está aqui enrascado numa conta de cabelos brancos. Vou entregar-lhe a conta. Veja se me consegue uma hipoteca. Perfeitamente, concordou João Nogueira. E entusiasmou-se. Perfeitissimamente. Passe a procuração. O senhor vai prestar ao partido um grande serviço. Aperte o Pereira, seu Paulo Honório. 10. Aqui nos dias santos surgem viagens, doenças e outros pretextos para o trabalhador gazear. O domingo é perdido, o sábado também se perde por causa da feira, a semana tem apenas 5 dias que a igreja ainda reduz. O resultado é a paga, encolher e essa cambada viver com a barriga tinindo. Num feriado de mentira, não tendo podido encontrar gente para tirar baronesas do açude e brocar um pedaço de capoeira, distraí-me ouvindo Padilha e Casimiro Lopes conversarem a respeito de onças. Não se entendem. Padilha, homem da mata e franzino, fala muito e admira as ações violentas. Casimiro Lopes é coxo e tem um vocabulário mesquinho. Julga o mestre-escola uma caricatura superior, porque usa livros, mas para manifestar esta opinião arregala os olhos e dá um pequeno assobio. Gagueja. No sertão passava horas calado, e quando estava satisfeito, aboiava. Quanto a palavras, meia dúzia delas. Ultimamente, ouvindo pessoas da cidade, tinha decorado alguns termos que empregava fora de propósito e deturpados. Naquele dia, por mais que forcejasse, só conseguia dizer que as onças são bichos bravos e arteiros. Pintada, dentão grande, pezão grande, cada unha medonha. Padilha exigia que o outro repetisse a descrição e ia intercalando nela por conta própria, caracteres novos. Casimiro Lopes divergia, mas, confiado na ciência de Padilha, capitulava, e ao cabo de minutos a onça estava um animal como nunca se viu. Ó, Casimiro, você vai levar um papel ao vigário. E escrevi a Padre Silvestre agradecendo o interesse que ele tinha tomado pela viagem difícil de Margarida. Chegara dias antes e estava alojada numa casinha cercada de bananeiras. Entreguei a carta a Casimiro Lopes, tomei o chapéu e fui fazer a minha segunda visita à Preta. Desci a ladeira. Ao atravessar o paredão do açude, amedrontei uma nuvem de marrecas e jaçanãs. Com as últimas chuvas, a represa aumentara muito, os bancos de baronesa estavam com vontade de entupir o sangradouro. A levada que ia ter ao descaroçador e a serraria transbordava. Fechada a serraria, fechado o descaroçador. Dia perdido. Encontrei Margarida sentada numa esteira riscando os tijolos com carvões. Mãe Margarida, como vai a senhora? Tentou endireitar o espinhaço emperrado e, antes de lançar-me aos olhos os olhos brancos, reconheceu-me pela voz. Aqui gemendo e chorando, meu filho, cheia de pecados. Pecados. Antigamente era uma santa, e agora, miudinha, encolhidinha, com pouco movimento e pouco pensamento, que pecados poderia ter? Como estava com a vista curta, falou sem levantar a cabeça, repetindo os conselhos que me dava quando eu era menino. Uma fraqueza apertou meu coração, aproximei-me e sentei-me na esteira junto dela. Mãe Margarida, procurei a senhora há muito tempo. Nunca me esqueci. Foi uma felicidade encontrá-la. E carecendo de alguma coisa, é dizer, mande buscar o que for necessário, mãe Margarida. Não se acanhe. Olhou com espanto as cadeiras, a mesinha, a lâmpada elétrica, os móveis do quarto próximo. Para que tanto luxo? Guarde os seus troços que podem servir. Em cama não me deito, e quem dá o que tem a pedir, vem. Não faz mal, mãe Margarida. Esteja sossegada, durma sossegada. Faltando lenha para o fogo, avise. Não deixe o fogo apagar-se, que as noites estão frias. É o que eu preciso, o fogo e um pote. Continuou a riscar figuras no chão. Curvada, um rosário de contas brancas e azuis aparecia pelo cabeção aberto e batia-lhes nas pelancas dos peitos. Queria também um tacho. O outro furtaram.
Lembrei-me do tacho velho, que era o centro da pequenina casa onde vivíamos. Mexi-me em redor dele vários anos. Lavei-o, tirei-lhe com areia e cinza as manchas de azinhavre, e dele recebi sustento. Margarida utilizou-o durante quase toda a vida. Ou foi ele que a utilizou. Agora, decrépita, não podia ser doceira, e aquele traste se tornava inteiramente desnecessário. Está bem, mãe Margarida. Terá um tacho igual ao outro. 11. Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo de saia provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter notado. E sempre me apareceu que mulher é um bicho esquisito, difícil de governar. A que eu conheci era a Rosa do Marinho, do Marciano, muito ordinária. Não? Havia conhecido também a Germana e outras dessa live. Coraçãozinho. Por elas eu julgava todas, não me sentia, pois, inclinado para nenhuma. O que sentia era o desejo de preparar um herdeiro para as terras de São Bernardo. Tentei fantasiar uma criatura alta, sadia, com 30 anos, cabelos pretos, mas parei aí. Sou incapaz de imaginação, e as coisas boas que mencionei vinham destacadas, nunca se juntando para formar um ser completo. Lembrei-me de senhoras minhas conhecidas, Dona Emília Mendonça, uma gama, a irmã de Azevedo Gondim, Dona Marcela, filha do Dr. Magalhães, juiz de direito. Nesse ponto surgiu meu pequeno contratempo. Uma tarde surpreendi no oitão da capela, a capela estava concluída, faltava pintura, Luiz Padilha discursando para Marciano e Casimiro Lopes. Um roubo é o que tem sido demonstrado categoricamente pelos filósofos e vem nos livros. Vejam, mais de uma légua de terra, casas, mata, açude, gado, tudo de um homem. Não está certo. Marciano, mulato desbodegado, regalou-se, entronchando-se todo e mostrando as gengivas banguelas. O senhor tem razão, seu Padilha. Eu não entendo, sou bruto, mas perco o sono assuntando nisso. A gente se mata por causa dos outros. É ou não é, Casimiro? Casimiro Lopes franziu as ventas, declarou que as coisas desde o começo do mundo tinham dono. Qual dono? Gritou Padilha. O que há é que morremos trabalhando para enriquecer os outros. Saí da sacristia e estourei. Trabalhando em quê? Em que é que você trabalha, parasita, preguiçoso, lambaio? Não é nada não, seu Paulo. Defendeu-se Padilha trêmulo. Estava aqui desenvolvendo umas teorias aos rapazes. Aí tirei uma porção de desaforos aos dois. Mandei que arrumasse a trouxa fosse para a casa do diabo. Em minha terra não, acabei já rouco. Puxem, das cancelas para dentro ninguém mija fora do caco. Pegue as suas burundangas e danem-se. Com o professor assim, estou bonito. Dou por visto que este sem vergonha ensina aos alunos. Mais tarde, porém, cheio de embromações e lamúrias, Padilha jurou por todos os santos que a escola funcionava normalmente e fazia cortar coração deixar tantas crianças sem o pão do saber. Quanto às teorias, aquilo era só para matar tempo e empulhar o Casimiro. Eu meto a mão em cumbuco? Sou lá capaz de propagar ideias subversivas? No outro dia pela manhã, choramingando, balbuciando peditores, a Rosa, com 5 filhos, 3 agarrados a saias, um nos braços, outro no bucho, atracou-me no pomar. E eu, que não tenho grande autoridade, junto dela sosseguei-a. Mande-me cá o Marciano, aquele cachorro. Até logo, vou ver. À noite eu reuni Marciano e Padilha na sala de jantar, berrei um sermão comprido para demonstrar que era eu que trabalhava para eles, mas atrapalhei-me e contentei-me com injuriá-los. Mal agradecidos, estúpidos, amunhecaram e baixei a pancada. Juízo de galinha, embarcando em canoa furada, tontos. Dei-lhes conselhos. Encontrando Macieza, Luiz Padilha quis discutir. Tornei a zangar-me e ele se convenceu de que não tinha razão. Marciano encolhia-se e levantava os ombros e tentava meter a cabeça dentro do corpo. Parecia um cagado. Padilha roía as unhas. Por esta vez passa. Mas, se me constar que vocês andam com saltos de pulga, chamo o delegado de polícia que isto aqui não é a Rússia. Estão ouvindo? E sumam-se. Sumiram-se. Ficou-me um resto de indignação, depois serenei. Faz de conta que não houve nada. Lorotas, todos esses malucos dormem demais, falam à toa. Marciano, coitado, nem por isso. Trata bem do gado, é marido da Rosa. Quanto ao Padilha, eu sentia prazer em humilhá-lo, mostrando-lhe os melhoramentos que introduzia na propriedade. E recomecei a elaborar mentalmente a mulher a que me referi no princípio deste capítulo. Revistei a Mendonça, a Gama, a irmã do Gondim. Eu nem sabia como se chamava Gondim e Dona Marcela do Dr. Magalhães. Dona Marcela era um pacadão, cada olho. O que tinha de ruim era usar muita tinta no rosto e muitos S's na conversa. Paciência. Perfeito só Deus. Bambeava para me dirigir ao Dr. Magalhães quando Costa Brito voou para cima de mim numa carta com a intenção de avançar-me em 200 mil réis. Costa Brito tinha virado a Gazeta, que sempre louvara furiosamente o governo, fugira para a oposição por causa de um emprego de deputado estadual e achava a administração pública desorganizada e entregue a homens incompetentes. A nós que votávamos como partido dominante, mas não éramos peixe nem carne, queixumes, nariz torcido, modos de enjoo. Na minha última viagem à capital, em troca de uma notícia besta de 4 linhas, o diretor da Gazeta ainda me lambera 50 mil réis no café, bebendo cerveja com indignação.
Querem jornal de graça, para o inferno. A vida inteira escrevendo como um condenado, mentindo para esses moços subirem? Só a depressa que se tem, só a despesa que se tem, só o preço do papel. E na eleição, coice. Nenhuma porcaria, uma desgraça que qualquer prefeito analfabeto consegue com facilidade. Querem elogios, está aqui para eles. Eu não precisava do Brito, mas passei o dinheiro em atenção a serviços prestados anteriormente porque não gosto de questões com gente de imprensa. Depois aludi à crise e dei a entender que não continuava a sangrar. Mas o Brito tem barriga de ema, desprezou o aviso e mandou-me diversas cartas, as primeiras com choro, as últimas com exigências. Essa que me vinha embrulhar os planos de casamento trazia ameaças. Recusei o cobre no telegrama. Inútil insistir, fartíssimo. Tinha graça viver aqui suando para sustentar um literato. Eu era pai dele? Quem pariu meteu que o balance. Uma outra facada razoável, com moderação, vá. Ameaças não, chantagem não. Que diabo diria ele contra mim na Folha? Não sendo funcionário público, as minhas relações com o partido limitavam-se a aliciar eleitores, entregar-lhes a chapa oficial e contribuir para a música e foguetes nas recepções do governador. O veneno da Gazeta não me atingia, salvo se ela bulisse com os meus negócios particulares. Nesse caso, só me restava pegar um pau e quebrar as costelas do Brito. Recalquei as ideias violentas e esforcei-me por trazer de novo ao espírito as tintas e os S's de Dona Marcela. Vieram. Mas afastavam-se de quando em quando, e nos intervalos apareciam Marciano, a Rosa com os meninos, Luiz Padilha e Costa Brito. 12. A questão do Pereira estava dormindo no cartório, esperando que o juiz de direito desse uma penada nos autos. João Nogueira disse-me isso uma tarde. Eu, então, ligando o caso do Pereira aos predicados de Dona Marcela, desci no dia seguinte à cidade resolvida a visitar o Dr. Magalhães. Encontrei-o à noitinha no salão que servia de gabinete de trabalho com a filha e 3 visitantes. João Nogueira, uma senhora de preto, alta, velha, magra, outra senhora moça, loura e bonita. Estavam calados em 2 grupos, os homens separados das mulheres. O Dr. Magalhães é pequenino, tem um nariz grande, um pensnês e por trás do pensnês uns olhinhos risonhos. Os beiços delgados apertam-se, só se descolam para o Dr. Magalhães falar a respeito de sua pessoa. Também, quando entra nesse assunto, não para. Naquele momento, porém, como já disse, conservam-se todos em silêncio. Dona Marcela sorria para a senhora nova e loura, que sorria também mostrando os dentinhos brancos. Comparei as duas e a importância da minha visita teve uma redução de 50%. Larguei, pois, Dona Marcela e procurei, por meios indiretos, arrancar do juiz as linhas indispensáveis ao advogado. O Dr. Magalhães passou a mão pela testa e perguntou: quais são os jornais que o senhor assina? Respondi que assinava a Revista de Agricultura, a Folha do Partido, o Cruzeiro e a Gazeta. Elogiei Azevedo Gondim e ataquei o Brito. Um cara dura, não é? O Dr. Magalhães amoitou-se. João Nogueira foi à estante de 2 prateleiras, tirou um livro, voltou a sentar-se e começou a ler. Houve no outro lado da sala um sussurro entrecortado de risinhos. Necessitando pensar, pensei que é esquisito este costume de viverem os machos apartados das fêmeas. Quando se entendem, quase sempre são levados por motivos que se referem ao sexo. Vem daí talvez a malícia excessiva de que há em torno das coisas feitas inocentemente. Dirijo-me a uma senhora e ela se encolhe e se arrepia toda. Se não se encolhe nem se arrepia, um sujeito que está de fora jura que há safadeza do caso. Não tem aparecido ultimamente no cinema, hein? Disse em voz alta a senhora de preto. Faz 15 dias, dona Glória. Respondeu Dona Marcela. Acho que faz 15 dias. Ó, papai, quanto tempo faz que nós fomos ao cinema? Dr. Magalhães calculou. Tirou do bolso um cigarro, dividiu em 2 partes, transformou uma delas em um cigarrinho fino e acendeu-o. 2 semanas. É isso mesmo, 15 dias. Não discordou Dr. Magalhães, 2 semanas. Você está equivocada. 2 semanas não são 15 dias? Perguntou Dona Marcela. Não, 2 semanas são 14 dias. Dona Marcela não se convenceu. Sempre ouvi dizer que 2 semanas são 15 dias. Eu também tenho ouvido, confessou o Dr. Magalhães. Tenho ouvido até muitas vezes, mas é engano. Uma semana tem 7 dias. 7 e 7 não são 14? E então, são 14. João Nogueira soltou o livro. Talvez Dona Marcela contasse com o dia do cinema. É possível, acedeu o Dr. Magalhães. Não contando, são 14. Mas contando são 15, gritou Dona Marcela. É bom não contar, aconselhou o Dr. Magalhães. Despertaram todos e a lourinha fez um movimento para se levantar. Muito cedo, murmurou Dona Marcela. A senhora de preto continuou sentada e entrou a discorrer sobre romances. Dona Marcela tinha acabado um de aventuras. Ia ver se lembrava do enredo, mas enganchou-se e não acertou com os nomes das personagens. Recomeçou, tornou a enganchar-se. Um romance que faz gosto, Dona Glória. Eu não gosto de literatura, disse o Dr. Magalhães. Folhei algumas obras antigamente. Hoje não, desconheço tudo isso. Sou apenas juiz. Psiu, juiz. Dona Marcela estava quase acertando com o enredo do romance de aventuras. Dona Glória escutava. A loura tinha a cabecinha inclinada e as mãozinhas cruzadas, lindas mãos, linda cabeça. Quando julgo, anunciava o Dr. Magalhães, abstraio-me, afasto os sentimentos. Estive comentando isso ontem à tarde com o Dr. Nogueira, atalhei. O Dr. Magalhães agradeceu. Para proceder assim é necessário ter independência. Eu tenho independência? Que é que eles podem fazer comigo? Não preciso deles. Ignora que pessoa se referiu o Dr. Magalhães.
João Nogueira tocou-lhe no ombro e cochichou. Compreendi que se tratava do negócio do Pereira. Levantei-me, arredei-me para não prejudicar a integridade do juiz e para desemburrar-me um pouco. Fui à janela, acendi o cachimbo. Dona Marcela ia terminando a narração do romance. O advogado estava satisfeito. Apertei nos dentes o cachimbo e esfreguei as mãos com força. Ora, muito bem. Que me diz os senhores da chapa do partido? Não conheço os candidatos, mas suponho que há uns 2 ou 3 oradores arrojados. O senhor acredita nisso? Perguntou João Nogueira. Em que? Eleições de deputados, senadores? Retraí-me indeciso porque não tenho ideias seguras a respeito dessas coisas. A gente se acostuma com o que vê, e eu, desde que me entendo, vejo eleitores às urnas. Às vezes suprimo os eleitores às urnas, bastam livros. Mas é bom o cidadão pensar que tem influência no governo, embora não tenha nenhuma. Lá na fazenda, o trabalhador mais desgraçado está convencido de que se deixar a peroba, o serviço emperra. Eu cultivo a ilusão, e todos se interessam. João Nogueira refletiu um instante. O que eu acho é que os deputados e os senadores são inúteis e comem demais. Ia responder, mas notei que o Dr. Magalhães se mexia. Fiquei com a resposta nas goelas. Ele conteve-se e estivemos um minuto nesse jogo, cada um esperando pelo outro. Observei então que a mocinha loura voltava para nós, atenta, os grandes olhos azuis. De repente conheci que estava querendo bem a pequena, precisamente o contrário da mulher que eu andava imaginando, mas agradava-me com os diabos. Miudinha, fraquinha. Dona Marcela era bichão, uma peitaria, um pé de rabo, um toitiço. Como o silêncio se prolongasse, repliquei ao Nogueira, quase me dirigindo à lourinha. Existem coisas inúteis que nós conservamos. Eu conservo este cachimbo que é inútil e até me faz mal. Enchi o cachimbo, que, para ser franco, nem sei se ele é inútil. Talvez não seja. Por isso eu vou às eleições. O senhor com certeza não quer acabar com as leis. O Dr. Magalhães, para quem a lei é escrita, é como o ar, escandalizou-se. Não, tornou João Nogueira, que essas do Congresso ordinariamente não prestam? O que é bom acabar é o Congresso. As leis deviam ser feitas por especialistas. Suspirou o Dr. Magalhães aliviado. Leis ou decretos, desde que estivessem no papel em forma, era tudo o mesmo. Cruzou as pernas, balançou a cabeça, estirou o beiço e levantou um dedo. O que precisamos é uma elite. Perfeitamente, apoiou João Nogueira, uma oligarquia. Mas Dr. Magalhães embirrou com o nome. Não. Ora essa, exclamou João Nogueira. Só podemos ter no governo uma elite de poucos indivíduos. É oligarquia. Mas que é que a oposição faz senão berrar nos jornais e nos mirins contra isso? Perguntei. A oposição não sabe o que diz. Nós temos lá a oligarquia? Temos uma quantidade enorme de cavadores no poder. Só os congressistas e os ministros, os presidentes, os governadores, os secretários, os políticos do Sul, muito dente roendo o tesouro. E que súcia. Veja os nossos representantes no Congresso Federal. Que disse o Magalhães? O Dr. Magalhães não dizia nada. Nunca leio política, sou apenas juiz. Estudo, compulso os meus livros, psiu. Acordo cedo, tomo uma xícara de café pequena, faço a barba, vou ao banho. Depois passeio pelo quintal, volto, distraio-me com as revistas e almoço, pouco por causa do estômago. Descanso uma hora, escrevo, consulto os mestres, janto, dou um giro pela cidade, à noite recebo os amigos, quando aparecem, durmo. Dona Glória não se conteve. Obra com acerto, é preciso preservar a saúde. João Nogueira deu ao rosto uma expressão safada. Sem dúvida, é preciso preservá-la. Mas como íamos dizendo, isso nunca foi oligarquia. Há gente demais. Pois se, havendo tanta, a oposição grita, imagine se o número fosse menor. Aí é que a gritaria não findava. Por quê? Porque muitos dos que estão em cima estariam embaixo. O descontentamento seria maior. Como o advogado se aproximasse da janela, soprei-lhe ao ouvido. Ele prometeu o despacho? João Nogueira afirmou com um gesto. Despedi-me. Não concordo com o senhor, não, doutor Nogueira. A república vai bem. Só a justiça que temos. Reflita. Eu, por mim, sou apenas juiz, disse o doutor Magalhães. Estudo, consulto os bons autores. Demorei-me até que ele terminasse, despedi-me pela segunda vez e saí. Percorri a cidade bestando, impressionado com os olhos da mocinha loura e esperando um acaso que me fizesse saber o nome dela. O acaso não veio e decidi procurar João Nogueira e informar-me do nome, posição, família, as particularidades necessárias a quem pretende dar uma cabeçada séria. Às 10 horas fui à redação do Cruzeiro, mas só encontrei Arquimedes com ponto. Estive no bilhar do Souza, não havia fregueses, apenas um meio golado. O doutor Nogueira deve estar em casa da Ernestina. Eu não sabia onde era a casa da Ernestina. Cerca de meia-noite descobri o advogado no hotel discutindo poesia com Azevedo Gondim. Escutei uma hora desejoso de instruir-me. Não me instruí. Doutor Nogueira faz obséquio? É um instante, Gondim. Mas tive acanhamento de tocar naquele assunto delicado. Receei tornar-me ridículo. Imaginei que podia o Nogueira andar bem arrastando a asa para a lourinha e, sentindo uma espécie de despeito, pedi informações minuciosas sobre o processo do Pereira. 13. Tornei a encontrar a mocinha loura. Eu voltava da capital, onde tinha ido por causa do sem-vergonha do Brito. A coisa se deu assim, depois do meu telegrama, lembram-se, o telegrama em que recusei 200 mil réis àquele pirata, a Gazeta entrou a difamar-me. A princípio foram mofinas cheias de rodeios com muito vinagre, em seguida o ataque tornou-se claro e saíram dos artigos furiosos em que o nome mais doce que o Brito me chamava era assassino. Quando li essa infâmia, armei-me de um rebenque e desci a cidade. O que o senhor deve fazer é processá-lo, aconselhou João Nogueira. É fácil metê-lo na cadeia.
E querendo defender-se, tem cá o Cruzeiro, insinuou Azevedo Gondim. Pode escrever, ou então escrevo eu, ou escreve Nogueira. Infelizmente o Cruzeiro circula pouco, mas é o que temos, disponha. Obrigado, Gondim, obrigado, doutor Nogueira. Depois resolvemos. Não vale a pena quebrar a cabeça com uma tolice dessa. E ficamos no hotel até 11 da noite jogando dominó, tostão, o tento. No outro dia tomei o trem, ferrei no sono e acordei às 10 horas na estação central. Logo ali, com o rebenque debaixo do braço, comecei a examinar as caras. Subi a rua do comércio, dobrei o Livramento, a Alegria, parei em frente à Gazeta. Olhei um instante pelas grades, as caixetas miúdas. Entrei, atravessei a sala de composição, a de impressão e lá no fundo desemboquei na redação, onde só estava um rapaz amarelo preparando telegramas com os jornais do Recife da véspera. O diretor tinha ido a Pajuçara. Obrigado. Voltei pelo mesmo caminho e estive 1 hora no relógio oficial observando os passageiros dos bondes de ponta da terra. Afinal surgiu o focinho de rato do Brito. Olá. Recuou, tentou retomar o estribo, mas o carro já ia longe. Franziu a testa com dignidade. Vendo o rebenque, empalideceu e gaguejou. Bons olhos o vejam. Que sorte. Sim, senhor, precisamos conversar. Agarrei-lhe o braço, puxei-o para junto do relógio e disse-lhe quase cochichando para não espantar os transeuntes. Então, seu filho de uma égua, esses artigos... Aquilo é matéria paga, explicou o Brito. Sessão livre. Não viu logo? Vamos à redação, lá nos entendemos melhor. Em resposta, passei-lhe os gadanhos do cachaço e dei-lhe um bando de chicotadas. Juntaram-se muitas pessoas, um guarda civil apitou, houve protestos, gritos, afinal, Costa Brito conseguiu escapulir-se e azulou pelo comércio em direção aos martírios. Encaminhei-me ao hotel, mas nem tive tempo de almoçar porque fui chamado à polícia. Apertaram-me com interrogatórios redundantes, perdi o trem das 13 e não consegui demonstrar ao delegado que ele era ranzinza e estúpido. Aborrecido, apurrinhado, recorri a um bacharel, 300 mil réis, fora despesas miúdas com automóveis, gorjetas, etc. E embarquei 24 horas depois, levando nos ouvidos um sermão do secretário do interior que me seringou liberdade de imprensa e outros disparates. No vagão comprei os jornais do dia, nenhum noticiava espalhafato. Camaradas, comecei a ler umas coisas interessantes sobre a apicultura. Pouco a pouco esqueci as burrices do delegado e o liberalismo do secretário. E reconciliado com o Brito, confessei a mim mesmo que ele tinha bom coração e provavelmente não reincidira. Concentrei-me na leitura. Efetivamente as abelhas seriam para nós uma fonte de riqueza. Nesse ponto veio sentar-se ao meu lado uma senhora vestida de preto. Como o sol a incomodasse, baixei a portinhola, agradecida. Reparando nela, reconheci a mulher que 1 mês antes, em casa do Dr. Magalhães, escutava o romance de Dona Marcela. Não tem de quê, Dona Glória. Notei que ela estava com um pacote a furar-se nos joelhos agudos e pediu, coloquei-o junto à minha bagagem. Era uma velha acanhada, sorriso insignificante e modos de pobre. O trem pôs-se em movimento e encetamos um diálogo que se foi animando até nos tornarmos amigos. Essa Great Western é uma jossa, porcaria. Isso nunca foi carro. Que chiqueiro. Início de ordinário com frases assim, as minhas viagens a trem. Dona Glória saltou-se, receando que a companhia ouvisse. Em tom confidencial, achou que os carros não eram bons. Péssimos, Dona Glória. Ela atentou em mim com respeito. Creio que já nos vimos. Não me lembro, a minha memória é uma lástima. Em casa do juiz, no mês passado, a senhora e uma mocinha loura arregalou os olhos. Ah, sim. E a conversa caiu. Para levantá-la, abri o jornal e preguei-lhe um dedo. Está aqui um artigo baita sobre apicultura. O autor